3, 2, 1. Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. A gente pede desculpas pelo pequeno atraso. Programa que normalmente vai ao ar às 6 da manhã, mas hoje, por uma questão técnica aqui, eu estou me enrolando bastante com o novo sistema de som que a gente está implementando. Depois vai demorar ainda mais, porque vem aí o de vídeo também, vai dar muitas mordidas na gente, né, Rômulus? Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington. É verdade. Essa parte técnica o pessoal não sabe quanto tempo consome. Depois do ar, ontem a gente ficou mais 3 horas. Eu, o Wellington Calazans e a Camila Govedice testando, mas ainda estamos aprimorando para poder levar uma qualidade de som para vocês ainda melhor, cada vez mais, principalmente do entrevistado. E hoje, né, Wellington, 6 de fevereiro, terça-feira. Hoje vai ser um dia movimentado, porque além do programa de hoje, na hora do almoço, a gente vai entrevistar o senador Roberto Requião e o sociólogo Gessé Souza, né, Wellington? É isso aí, a expectativa é. Agora sim eu vou aparecer aqui. A expectativa, Rômulus, é de que tenhamos o Gessé Souza e o Roberto Requião aqui com a gente ao meio-dia. Já foram confirmadas as presenças, mas eu tenho sempre agora um pé atrás com todo mundo. O senador confirmou ontem, mas o Gessé Souza eu não consegui voltar a entrar em contato com ele ontem, mas estava agendado desde a semana passada. De qualquer forma, aliás, temos o senador Requião garantido e vai ser realmente um live muito importante para falarmos sobre diversas coisas. Entre essas coisas, vamos falar sobre as, as excelências do estado de exceção, né, Rômulus? As excelências do estado de exceção. É verdade. O Wellington, o programa de hoje também, a gente vai ter daqui a pouco o nosso colunista de política internacional, o professor Paulo Gamba, que vai trazer um tema interessante, porque eu sempre fico esperando, Wellington, Paulo Gamba, você vê que ele traz notícias que a gente não vê na grande imprensa, nem internacional, não é só na brasileira, não. Nem na internacional. Eu vejo aqui os jornais da Europa, eu vejo jornal televisivo da BBC, da TV Pública Francesa, da TV Pública Suíça, às vezes outros ainda, e eu não vejo as coisas que o Paulo Gamba conta pra gente aqui. Hoje ele vem falando do Congo, que é um país ali enorme, a gente não tem noção, mas a densidade demográfica no Congo é enorme, e né, um país com estabilidade política, ele vem falar com a gente disso, e na sequência vem o Ismael Moraes, nossa fonte lá no Paraná, contar sobre o clima de fim de festa na Lava Jato. Wellington, você sabe que ontem eu fiquei na dúvida, assim, eu falei, cara, eu fico acordado até tarde, até 3, 4 da manhã, e termino um artigo bomba sobre aquela questão das denúncias da Odebrecht, da base de dados, porque ontem teve mais notinha plantada, dessa vez pelo filho da Miriam Leitão. O filho da Miriam Leitão, aquele chama Matheus Leitão, ele. Mas, enfim, se chama de filho da Miriam Leitão porque, né, vamos combinar que é assim que ele fez a carreira. O filho da Miriam Leitão, ele Ô, foi Rômulus, aquele... Diga, Wellington. eu tenho que interromper você para dizer o seguinte: no Facebook está sem áudio. Veja só, depois de todo esse esforço, toda essa ginástica aqui que a gente fez, né? O Facebook está sem áudio. É um terror. Então, Sério. vamos. É sério. Aí. Agora eu não te ouço, Wellington. Agora não te ouço. Não é melhor hoje tentar voltar para o sistema antigo, Wellington? E aí de tarde a gente testa mais, que você está sem som. Tá me ouvindo agora, Rômulus? Agora sim. Certo. Eu não estou lhe ouvindo, mas eu vou ouvir. Eu prometo a você que eu vou ouvir você e vou corrigir tudo aqui, tá? É um terror. Um terror. Eu, sinceramente. E agora, Rômulus, fala aí para mim. Pois então, Agora sim. peraí, acho que está dando retorno. Tá. Agora tá bom. Pois então, o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, foi aquele que recebeu do Sérgio Moro, um juiz, um magistrado, uma autoridade, o login e a senha dele do sistema da Justiça Federal para baixar o áudio ilegalmente gravado da conversa da presidente da República, Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula,
e que vazou para a Globo News, onde ele trabalha no G1 e na Globo News. Essa pessoa, ele faz assessoria, é mais um que faz assessoria de comunicação da Lava Jato. E aí, como a gente vem aqui, né, pautando a mídia, pautando Folha, pautando o Globo, com essa história das bases de dados, ontem ele soltou mais um João Sem Braço lá, tentativa de vacina ridícula, dizendo, não, é verdade, é verdade. Primeiro, a base de dados que eles tinham era incompleta, sim, mas aí depois eles receberam mais uma que é completa, então agora eles estão olhando a completa. Mas, assim, não faz sentido nenhum. Ele faz uma confusão, mas isso é importante que as pessoas entendam. Eu vou, no artigo, tratar detalhadamente disso. Eles, propositalmente, a Globo e a Lava Jato, prestem atenção, que isso já aconteceu no artigo da semana passada que saiu no Globo, na entrevista com Carlos Fernando, e agora o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, fez a mesma coisa. Eles tentam vender para o público que o sistema Drowsys e o sistema MyWebDay eram a mesma coisa. Não eram. Os protocolos de segurança dos dois eram diferentes. Então, vamos combinar assim, fazendo uma analogia, o Drowsys era um sistema de comunicação interna, como se fosse um WhatsApp ou e-mail em que as pessoas trocavam mensagens. E esse Drowsys era mais formal, você tinha que ter login de acesso, porque era onde você fazia os lançamentos contábeis. Então, tinha que ter um controle, porque senão, imagina, eu começo a lançar lá, gastou tanto, e boto no meu bolso. Então, exigia senha para entrar, e o Drowsys não, o Drowsys era uma comunicação. Então, é possível que na comunicação, por exemplo, imagina que você está trabalhando, como você está no trabalho, fazendo. Não é comum você pegar o documento do dia e mandar para você mesmo por e-mail, para levar para casa, para trabalhar, e vice-versa. Em casa você trabalha e se manda por e-mail. Então, aquele documento que você está trabalhando vai ficar gravado como anexo do e-mail. Mas isso não é o sistema em que você está trabalhando original. Então, imagine se esse sistema, se o Word que você usasse, precisasse de senha para entrar. O que você manda por e-mail que está aberto é uma cópia que não significa que é definitiva, não significa que é fidedigna e que pode ser alterada sem usar a senha. Essa é a questão. Então, eles querem vender que esse Drowsys e os anexos eventuais, esparsos, que tem do tal do MyWebDay, que era onde eram feitos os lançamentos, são a mesma coisa do sistema. Não são, porque no sistema precisava de senha. Você tinha que ter um protocolo, né, tinha que ter uma chave de autenticação correspondente a um certo nível hierárquico. E aí eles vão tentar, você olha na matéria do Matheus Leitão, é claríssimo. Ele não fala mais em MyWebDay, ele só fala em Drowsys. Então é assim, eles querem vender que esse sistema que é totalmente manipulável e foi manipulado, de acordo com o que disse o Tacla Duran, eles querem vender que isso é o MyWebDay. Porque, Wellington, isso é fundamental. Eles não querem, em hipótese nenhuma, permitir aos réus acesso ao sistema MyWebDay. E esse sistema que comprova a mentira e a manipulação. É a contraprova. A partir do momento que as pessoas tiverem acesso, vai ser visto a mentira das planilhas que eles vêm usando até aqui. Eles pegaram desse Drowsys, que é um derivado, e mudaram. Aí a gente já não sabe se quem mudou foi o Odebrecht, se quem mudou foram eles mesmos, os procuradores. Entendeu? Então, eles não querem permitir. Então, agora, Carlos Fernando veio com aquela história de que não tem senha para não permitir o acesso. Só que a gente tem prova, Wellington, a gente tem essa convicção, a gente tem prova que é mentira! É mentira! A gente sabe que tem acesso sim a uma MyWebDay, isso não é só no Brasil. Eu falei, gente, eu cantei a pedra, eu falei semanas atrás no artigo, eu falei, eles não contavam com os desdobramentos internacionais nos outros países, eles correram aqui, mas a Lava Jato vai demorar e está pegando em muitos países. Então, esse bloqueio que eles fazem em manipulação de informação não tem como ser mantido com o que sai em outros países com relação a essa base de dados. Então, eu vou publicar artigo, não vou antecipar, vou daqui a pouco, não terminei, preferi descansar hoje, dormir à noite normal para poder estar aqui com vocês e mais tarde também para entrevistar o senador Requião Gessé Souza, mas ao longo do dia, provavelmente logo depois do programa, vou publicar esse artigo que eu prometo que é mais uma bomba. Quem conhece aí, quem acompanha a gente, sabe que quando eu prometo, eu cumpro. Mais uma bomba que eles não estão esperando. Não estão esperando, Wellington. É isso aí, Rômulo. E esse assunto ainda vai rolar muito e muito e muito. Eu tenho aqui agora comigo o nosso comentarista para a política internacional, o Abel Paulo Gamba. Bom dia, Paulo Gamba. Bom dia, Wellington Gamba. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Camila. E bom dia a todos os telespectadores do Expresso
Duplo Expresso. Duplo Expresso. Se você não aprendeu o nome desse programa até a próxima semana, vai ser demitido sumariamente. O seu programa, o programa não é meu, o programa é seu, hein? O nosso programa, olha, então... o nosso programa. Não, eu não me esqueci, eu simplesmente estava a gaguejar. Sabes que eu tenho às vezes um tique de gagueira, não? Certo, tudo bem. Tá bom, pode... Deus está vendo tudo isso, como diriam os católicos praticantes. Ô, Paulo Gamba, eu quero saber de você, como é que está a situação do Congo Democrático, Paulo Gamba? Então, o Congo Democrático está numa situação péssima, muito péssima. O Congo Democrático, nesse momento, vive uma crise política, uma interminável crise política. Se me perguntasses, na verdade, você é o jornalista, a pergunta devia ser tua, mas eu vou auto-perguntar-me e dar a resposta também. Se me perguntasses há quanto tempo o Congo está em crise, eu ia dizer desde a sua fundação. Não nos esqueçamos que o Congo Democrático alcança a independência na década de 60, né, com o primeiro presidente Joseph Kasavubu, que teve como primeiro ministro Patrice Emery Lumumba. O Patrice Lumumba é dos quadros dos cérebros africanos mais inteligentes que já apareceu nesse território. E hoje já foram desclassificados os documentos, mas isso, na verdade, nós não precisamos da desclassificação dos documentos para concluir quem o matou, mas hoje só acabou por surgir a confirmação que o ex-presidente Mobutu Sese Ko era um copta da CIA que, na verdade, era o diretor de comunicação de Patrice Emery Lumumba, que, portanto, foi assassinado pela CIA porque entendia que depois da declaração de independência do Congo, cedido pela Bélgica, devia seguir um socialismo. E então o representante da CIA no Congo recebeu ordens de Washington de que tinha que eliminar Patrice Lumumba, e desde aquela altura o Congo entrou numa instabilidade que teve cerca de 28 anos de mandato do... O Paulo Gamba, sua conexão ficou ruim. Sua conexão ficou ruim aí. Paulo Gamba, sua conexão ficou ruim. Cerca de quantos? Paulo Gamba, atenção, Paulo Gamba, eu estou falando. Ele não ouve, está sem retorno, Paulo Gamba. Paulo Gamba, está ruim. Eu estou ouvindo. A sua conexão está ruim. Você falou que quantos anos de poder? 8 anos, foi isso aí que você falou? Porque está cortando aí a sua voz. Do Mobutu foram 28 anos. 28 né? anos, nossa, ele gostou do poder. 28 anos que ele ficou no poder e só saiu por via de um golpe de Estado. Certo. Não é? Saiu por via de um golpe de Estado que foi perpetrado por Laurent Désiré Kabila, que na verdade tornou-se uma espécie de salvador, mudou o país com o nome, porque o Mobutu tinha mudado para Zaire, não é? E Kabila mudou para Congo Democrático, buscando a ideia do espírito do Lumumba, que era um líder mítico, que todo cidadão congolês se identificava com ele. Mas foi só de pouca dura, Wellington, porque ele, no seu segundo ano de mandato, ele estava descansado na sua poltrona, um dos seus seguranças entrou até a sala e desferiu 6 disparos contra ele e acabou por morrer na hora. E, a partir daí, começou a se instalar novamente a crise no Congo, e porque havia uma crise de liderança, então o partido do pai do atual presidente entendeu meter o filho, que é o atual presidente Joseph Kabila, né, Kabila Júnior. Só que este Kabila Júnior concorreu a 2 mandatos e o seu mandato expirou em dezembro de 2016 e ele não quer sair de lá até agora. Está a tentar fazer um referendo para candidatar-se a um 3º mandato e a oposição tem sido bastante forte, as forças policiais têm reprimido a população com balas de borracha, gás lacrimogêneo e muitas vezes até balas reais, tendo resultado em vários mortos e, sobretudo, jovens.
Ora, o Congo Democrático está a viver uma crise bastante grave também porque interessa às grandes corporações que o Congo continue assim. O Congo Democrático, neste momento em que vos falo, aliás, desde sempre foi assim. Wellington, o sinal está a chegar bem? Muito bem, estou ouvindo agora muito bem. Estou gostando muito da explicação, okay. Diga-se de passagem. Ok, obrigado. O Congo Democrático, se virmos aquela famosa tabela periódica de Mendeleev, todos os elementos químicos que estão naquela tabela existem no Congo Democrático. Ou seja, o Congo é um país riquíssimo. Hoje em dia, inclusive, existem matérias-primas que são utilizadas para a construção ou fabrico de aparelhos digitais de nova tecnologia, como o coltan e o cobalto, que são encontrados naquela região do Congo. E essas grandes corporações, eu falo aqui, por exemplo, da Sony, da Apple, da Samsung, entre outras, têm dragas privadas no Congo Democrático. Interessa que essas dragas exploram os recursos energéticos e saiam do Congo Democrático sem o conhecimento das forças portanto, políticas do próprio governo, de forma a beneficiar um conjunto de empresas que são consideradas portanto, supranacionais e prejudicando um povo que vive dilacerado pela pobreza e pela miséria, vivendo a custas do FMI, que na verdade acabam por receber o retorno por via também dessas commodities. O Paulo Gamba, então, como democrático tem uma crise interna que é interminável, como você mesmo narrou aí. Você falou desde a fundação, mas eu posso dizer que é anterior à fundação, né? Se você, é verdade. Se você for fazer assim um apanhado, anterior à fundação, né? O Congo Democrático, que foi chamado de Zaire durante muitos anos, depois virou Congo Democrático, e hoje vira um terreno de exploração para os ditos países civilizados que cobram desse Congo uma organização social e que as Nações Unidas impõem sanções a este e aquele como se fosse trabalhando numa normalidade institucional, democrática. Esse filme é velho. Eu acho, Paulo Gamba, que você, a cada comentário que você vem aqui sobre diferentes países, você falou há pouco tempo do Nepal, você falou há pouco tempo de Guiné-Bissau. Você sabe que temos denunciado aqui que as Nações Unidas não têm mais função. Está cada vez mais escancarado que as Nações Unidas é um escritório da Casa Branca, que atende apenas interesses da Casa Branca, e, na verdade, quem manda nas Nações Unidas é o Conselho de Segurança. Para nossa sorte, neste momento, é presidido pela Rússia, porque se fosse pelo maluco do Donald Trump, o mundo já estaria em guerra, na Terceira Guerra Mundial, com certeza. E o Congo Democrático, você sabe que eu fui muito a Cabinda, ali na fronteira com o Congo. Na fronteira do Massab. Exatamente. Então eu conheço o Congo, eu já fui lá, país com uma boa música, uma música muito boa, cultura boa, rico de diamante, rico de minérios especiais para novas tecnologias, como você colocou, rico de tudo, mas o povo, numa miséria, sim, é uma coisa abismal a diferença entre eu não vou dizer os ricos lá, porque o pessoal que tem dinheiro lá, você sabe que acumula riqueza de uma maneira totalmente, como se diz, desconectada do que chamam de capitalismo moderno. Sim, né? Ilícita. Ilícito. Agora, era só para dizer também Sim. que o Congo Democrático acaba por ser um mosaico, quer cultural, quer econômico, e também um mercado muito grande. Porque o Congo Democrático tem cerca de 85, quase 90 milhões de habitantes. E ele, do ponto de vista da dimensão territorial, é um país bastante... Ô, Paulo Gamba, Alô, Wellington. Sim, do ponto de vista, aí falhou. Aí você volta. Bastante, falhou de novo. Não sei como é que está agora. Agora está melhor? Melhor agora, sim. Pois, eu estava a dizer que, do ponto de vista territorial e da própria densidade populacional,
o Congo Democrático é um país que tem um mercado de cerca de 85 milhões de habitantes. E ele está na lista dos países, dos maiores países da África, do ponto de vista territorial. E só para termos uma ideia, Wellington, de Kinshasa, que é a capital do Congo, até o Kivu, que é a província mais a norte do Congo, que faz fronteira com o Ruanda, né? Aquele país do genocídio, sim, sim. tem uma distância, para termos uma ideia, de Lisboa até Itália, né? Como se estivéssemos a falar de um outro país, né? Sim. Pois, então, é um país com características, um país com características continentais, né? E com a riqueza, exatamente, uma floresta imensa, com recursos minerais. Muito rico o Congo, é muito rico. Mas é exatamente por isso, aí algumas células corruptas são cooptadas de um lado e do outro, geram uma instabilidade interna e os falsos moralistas dos ditos países civilizados exploram aquele povo, a miséria, e vivem da exploração das riquezas daquele país que eles ajudaram e que eles têm interesse em manter no caos. É isso que acontece. É verdade, Wellington. E não te esqueças que as Nações Unidas já tinha criado uma missão que faz para o Congo, que se chamou MONUSCO, e que depois a Transparência Internacional chegou à conclusão que esta missão de paz que esteve no Congo foi uma das principais causadoras do nível de estupro às mulheres congolanas. Pois é. Paulo, o seu som realmente está muito ruim. Eu vou ter que explicar aqui o que é que você está falando. Observe só o que é que o Paulo Gamba está falando. Até para concluir, Paulo, porque o som está tão ruim que, em respeito a você e ao público, nós vamos ter que cortar. Mas ouça apenas aqui para ver se eu estou no caminho certo que você falou. A missão de paz das Nações Unidas, que foi realizada no Congo, praticou o maior número de estupros que se tem história. A mulheres? Exatamente, estupros a mulheres. Que a se mulheres tem no Congo Democrático. Exatamente, lá no Congo Democrático. Aí você olha assim, o que é que... Imagine, se coloca no lugar das pessoas que moram lá, atacadas de um lado e do outro por forças que são armadas por grupos internacionais que querem roubar a riqueza daquele país. Então as pessoas já não têm paz interna. A esperança que venham os bonzinhos das Nações Unidas para nos salvar. Eles instalam lá um exército que pratica estupro contra as mulheres daquele local. Imagine, olha, agora, quando nós fazemos, Paulo, a advertência de que esse cenário de caos que tem sido gerado em diversos países do planeta é uma coisa estratégica para o roubo das riquezas, aí aparece logo um imbecil para dizer, é teoria da conspiração. Então... Mas ela existe, né? A teoria da conspiração é a teoria de quem conspira. Exatamente. Existe, não é? Exatamente. Não é uma falácia. A teoria da conspiração é uma teoria de quem conspira e que se utiliza desse argumento para ridicularizar quem questiona, quem pensa fora da caixa. É uma pena que um país vizinho aí de Angola esteja passando ainda por tantas dificuldades sem perspectiva de sair desse buraco sem fundo, né, Paulo Gamba? Espero que Angola consiga, espero que Angola continue aí firme nesse papel regional que tem de manter pelo menos a estabilidade político-militar nas fronteiras para evitar uma... Angola, no ano passado, recebeu 30 mil refugiados, isso, exatamente, da província do Kassai, e que estão albergados na Lunda Norte, uma província que você conhece. Conheço, Lunda Norte. Muito rica também em diamantes, mas já está dentro lá de Angola. Sim, está ruim o seu contato aí, Paulo Gamba. Eu lamento. Olha, vou ter que encerrar com o Paulo Gamba por uma questão mesmo de impossibilidade. Wellington? Tá bem, Wellington. Paulo Gamba, peço desculpas, mas você sabe, né? Eu não sou o dono da Unitel nem da Movicel aí para poder lhe dar um sinal melhor, né, aí em Angola de telefonia. Tá bom? Fiz até a propaganda de graça para ver se eles melhoram o serviço. Tá bom, então um grande abraço para você, felicidades
E estamos juntos. Até a próxima. Na próxima semana é carnaval aí também em Luanda, carnaval muito forte. Né? Então a gente vai se encontrar na semana seguinte. Felicidades para você, Paulo Gamba. Gamba é amigo em Quimbundo. Né? Um abraço. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Eu conversei aqui com Abel Paulo Gamba, que é professor universitário lá em Luanda e é nosso comentarista de política internacional, que traçou aqui, apesar das dificuldades técnicas, um cenário muito caótico do Congo Democrático. Rômulo, é com você. Wellington, está dando retorno. Continue. Eu acho importante até esse comentário que o Paulo Gamba fez no final, falando dos refugiados, porque é verdade. Até eu quando estive lá, conheci até num curso que eu dei lá pelas Nações Unidas, de formação à elite do funcionalismo da África lusófona, tinha uma pessoa que era um imigrante do Congo. As pessoas não têm noção, mas é um país que faz fronteira. E não só isso, a gente sabe que no século XIX, antes da partilha da África, lá naquela conferência de Berlim, aquela região de Angola era conhecida como o Congo português. E esse Congo que ele está falando democrático é o antigo Congo belga. E tem outro Congo que é o Congo francês, que hoje se chama Congo Brazzaville. O grandão é o Congo belga. O Congo Brazzaville é porque um era o Congo belga, Congo Leopoldville, que era a capital, que depois virou Kinshasa, e o Congo Brazzaville, a capital, é Brazzaville, que era colonizado pela França. Por que todos eles têm um nome? Porque é o Rio Congo, que é o rio que faz a fronteira. Inclusive, o Rio Congo, ele separa, né, Wellington? O território de Angola ele não é contínuo, porque tem a maior parte de Angola, aí passa o Rio Congo, e em cima tem Cabinda, que é a província que é rica em petróleo, e já tentou ficar independente. Esse pessoal golpista aí, né, já fica botando lá ideia errada na cabeça das pessoas. Mas Angola está ali do lado, e realmente é importante, né, o papel regional, acolhendo esses refugiados do Congo. E o que o Paulo Gamba falou, Wellington, é fundamental. Interessa ao sistema internacional a instabilidade no Congo. O assassinato do Patrice Lumumba é um escândalo. Eu já subi, vou até compartilhar depois, um documentário que saiu na TV francesa, feito por um canal franco-alemão, que fala é mais sobre o Fidel Castro, mas menciona todas as cooperações que Cuba, depois da Revolução, fez no continente africano, inclusive no Congo. A gente tem que lembrar que Che Guevara foi ao Congo ajudar a guerrilha lá. E aí mostra, é sensacional, a sentença de morte do Patrice Lumumba foi assinado no dia em que ele fez o discurso de independência, foi negociado, o rei da Bélgica foi lá, e ele fez um discurso altivo, que o rei se sentiu agredido, falou, olha, vocês aqui, falou de todo o racismo que eles usavam, dividindo as etnias, fazendo toda a barbaridade. Tem um livro famoso, inclusive, sobre o terror que era a colonização belga no Congo, acho que foi a mais bárbara do continente, se é que a gente pode classificar. Mas tem No Coração das Trevas, inclusive o filme Apocalipse Now, ele é uma adaptação para a Guerra do Vietnã desse livro, No Coração das Trevas. E é interessantíssimo, porque você vê, assim, nesse documentário que eu vou postar, o Patrice Lumumba denuncia isso, fala de todos os crimes. Primeiro, o rei da Bélgica faz um discurso super prepotente, dizendo assim, nós viemos aqui, já civilizamos um pouco vocês, então agora fizemos o nosso papel, podemos sair agora que vocês não são mais bárbaro que come gente. E aí chegou o Patrice Lumumba e falou, não é nada disso não, vocês são civilizados, nós chegaram aqui, fizeram isso. Aí disse que o cara ficou com ódio, o rei da Bélgica, com ódio. E aí ele já saiu dali combinando o assassinato dele. E aí foi isso na sequência. Pois é. O Rômulo, o público já deve ter percebido aí que no canto inferior direito da tela já surgiu o Elvis Presley da blogosfera, o nosso segundo convidado do dia. Hoje ele vem com vídeo, trazendo toda a sua beleza, além do carisma e muita informação. Ele que é do Paraná, mas conhecido no Brasil, mas é um paranaense que tem, com certeza, muito mais a nos falar sobre a xepa da Lava Jato. Bom dia, Ismael. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Um prazer enorme aqui falar com vocês, ao vivo e a cores, para o Brasil e para o mundo. É uma figura esse Ismael, hein? Rômulo, você viu que o cenário dele tem flores atrás, uma coisa toda, não é? O cara se preocupa com os detalhes aí e tudo. Ismael,
Você sabe que temos aqui uma preocupação muito grande no papel da Lava Jato, né? Uma operação que inicialmente foi apresentada aos brasileiros como uma solução para o combate à corrupção, como se isso fosse uma coisa que acabasse do dia para a noite. E aí, com o passar do tempo e por culpa dela mesma, que quis abarcar tudo, se estendeu, e agora aquilo que diziam combater chega aos olhos do público como algo que é praticado também por eles. Nesse momento, o debate gira muito em torno de privilégios de uma casta de juízes e de agentes ligados à justiça brasileira. Temos a justiça mais cara do planeta e a menos eficiente. A Lava Jato se insere nesse contexto. Como é que a sociedade aí do Paraná está reagindo a esse declínio de imagem dessa operação, que até bem pouco tempo era motivo até de revolta para quem falasse o oposto, né? Era a teoria da conspiração de quem narrasse com antecedência o que todos estão vendo hoje. Bom, a questão da Lava Jato é o combate à corrupção, eu já disse aqui antes para vocês, é um fetiche, né? Uma fantasia. Então, vamos deixar claro isso, né? Não há como você um país no mundo que se desenvolva achando que é combatendo a corrupção que faz desenvolvimento, gera riqueza, negócios, prosperidade, conforto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que faz uma sociedade se desenvolver é desemprego, é emprego, é o desenvolvimento econômico. Então, é bom deixar claro. Agora, quanto ao auxílio moradia, os privilégios tal, a sociedade, como ela reage? Eu também quero, né? Tem professor que fala, olha, eu troco o meu salário de miséria pelo auxílio moradia. Para vocês terem uma ideia, Romulo, estou te vendo aqui na tela agora, 55% dos advogados paranaenses, eles ganham menos que o auxílio moradia dos juízes e promotores. Então, você veja o seguinte, que é uma situação, é um valor que chega a ser uma agressão para a sociedade. Agora, é o principal, o auxílio moradia? Também não é. Acho que é mais importante para a sociedade a defesa da soberania, a defesa do petróleo, do pré-sal, da democracia, a realização de eleições livres. Mas, infelizmente, o judiciário ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado, no primeiro momento, em defender seus privilégios enquanto corporação. Essa movimentação toda da Globo, Folha, Veja, etc., contra o auxílio moradia dos juízes e procuradores, me parece mais uma chantagem desses jornalões da Globo, no sentido seguinte, olha, nós estamos no comando, é nós que mandamos nessa relação. Então, achar que é do dia para a noite, esses veículos de comunicação, essa velha mídia golpista, ela acordou e falou assim, não, agora eu sou ética, agora eu sou contra a corrupção, é um ledo engano. Não existe a menor chance de que isso seja um combate à corrupção verdadeiro. O que eles querem é dizer que estão no controle, nós estamos no comando. Então, é uma chantagem explícita. Ou vocês prendam e caçam o Lula, ou vocês vão se ver com a gente. É um pouco esse o recado. Então, não existe combate à corrupção, não. O que existe é uma chantagem e o judiciário ele submete. Veja, o que fizeram com o triplex ali do Moro, né? O Moro, de super-herói, de repente virou o vilão, né? Mais tarde, ou logo mais, vocês vão falar com o Requião, ele até fala o seguinte, olha, eles foram chupados, e agora a mídia está cuspindo eles, né? Enfim, eles foram utilizados, né, para validar todo esse golpe, toda essa sacanagem que está sendo feito com o país, com a democracia, né? E agora estão sendo cuspidos, né? Agora, eu acho que ainda que eles têm um papel, eles vão ser mais usados ainda antes de ser cuspidos definitivamente,
que ainda eles têm que completar a obra. O que é completar a obra? É tirar o Lula do processo eleitoral deste ano ou prendê-lo, né? Que também tira o ex-presidente do jogo eleitoral. Então, o projeto é bem claro, né? Então, eu não me iludo. Muitas vezes, até o campo progressista da esquerda faz onda com toda essa movimentação de Globo, de Veja, a meu ver, completamente equivocada. É uma movimentação até mesmo em relação à questão do auxílio moradia, é uma movimentação udenista, portanto, falso moralista. Eu acho que a gente, às vezes, peca por cair nessas ciladas, né, que colocam aí a velha mídia, né? A esquerda acaba validando um processo deles, né? Esse processo de chantagem contra o judiciário. O judiciário, eu sou um crítico, o Rômulo é um crítico, o Wellington é um crítico do sistema judiciário brasileiro, que é golpista. Agora, a gente compactuar o que faz essa mídia brasileira, que é essa chantagem, né, clara, aberta, né? Acho que daí é o seguinte, chega a ser uma burrice por nossa parte. Evidentemente que nós, como papel de comunicadores, precisamos retratar a questão factualmente, né? Isso, dizer o que está acontecendo, o cara, de fato, recebe o auxílio moradia, mas não é o principal. Nós temos uma pauta principal, eu acho que a gente não pode perder o norte em nenhum momento, né? Então, essa questão do auxílio moradia, ele acaba sendo escandaloso, né? Porque tudo é escandaloso, né? Uma sociedade onde é presidida pelo falso moralismo, né? Tudo é escandaloso. De repente, o corte de cabelo do Rômulo é um escândalo. Você percebe como é que é o negócio? Esse é o jogo. Estamos conversando com o jornalista, blogueiro paranaense, mais conhecido em todo o Brasil pelos relevantes serviços que presta à comunicação social brasileira, Ismael Moraes, profissional pelo qual nós temos a maior admiração e respeito. Sem idolatria, viu, Ismael? Admiração é uma coisa, idolatria é outra. Então, eu quero dizer aqui, olha, aqui o Ismael, eu vou passar para Rômulo fazer a pergunta agora. Ismael falou uma coisa aqui interessante. Ele contratou ninguém menos do que Leonel Brizola. Leonel Brizola fazia a seguinte advertência: se é bom para a Globo, é ruim para o Brasil. Não com essas palavras, mas quando a Globo diz é isso, olhe para o sentido oposto, porque é exatamente o oposto que é melhor. A Globo trabalha... Sim, pois não, Ismael. Se a Globo tem algum interesse, alguém está perdendo, né? Se ela está ganhando alguém perdeu. É um pouco essa a lógica. Exatamente. Então, nós... eu ontem até falei com o Rômulo. Rômulo, está todo mundo falando sobre essa coisa aí do auxílio moradia, dos juízes e tal. Então, vamos tentar falar disso, mas eu queria só provocar o Rômulo, e o Rômulo veio exatamente com aquilo que o Ismael falou. E fica parecendo que foi uma coisa combinada, não foi. Eu liguei para o Ismael, eu queria você amanhã no programa para a gente falar sobre justiça. Tá bom, pode confirmar. Publicamos, ele está aqui. Recebeu o link agora e entrou. Exatamente assim, a gente fala bobagem lá, um brinca com o outro e tal, mas sobre o que íamos falar foi somente isso. E com o Rômulo a mesma coisa. Passamos o dia ontem testando aqui, que acabou não dando certo o som, e não combinamos. Mas é uma questão simples. Analisar com muita frieza. Essa mídia se alimenta deste golpe. O que ela quer é a manutenção deste golpe. Este golpe só se completa com a exclusão de Lula do páreo eleitoral. Rômulo. Exclusão de Lula e a derrota do sucessor, Wellington. É importante falar isso, que a história de plano B, o pessoal alimenta a iniciativa. Não é um problema pessoal com o Lula, é o projeto. Se eles vão impedir o Lula, eles não vão autorizar o plano B. Wellington, na verdade, o Ismael Moraes me furou. Eu ia perguntar para ele sobre isso, sobre essa questão da velha mídia, mais uma vez, está pautando a mídia alternativa,
e Saldeia, que a gente comentou, Ismael, aquele artigo que você publicou alertando para isso. Logo que começou a onda, você botou. A gente aqui, foi engraçado, você sabe que teve um primeiro surto dessa história de surto de auxílio moradia no início do ano, antes do TRF4. Aí a gente falou aqui, isso é chantagem para botar toda a pressão corporativa do judiciário como um todo, né, com a faca no pescoço lá em cima dos desembargadores do TRF4. Aí passou o julgamento, sumiu. Aí agora começa a fase recursal em Brasília, volta essa história para todo mundo ir para cima. Eu falo, a Globo não faz nada de graça. A verdadeira notícia para a mídia alternativa deveria ser por que a Globo está pautando isso agora? Em vez de a gente ficar reproduzindo pauta do Partido da Imprensa Golpista, do PIG, era isso que a gente devia estar comentando. E aí chegando às conclusões. Tem essa da pressão, mas tem outra que você também aludiu aí na sua resposta, Ismael, que é o seguinte, mostrar que eles estão no comando e lembrando aquele famoso grampo do Romero Jucá, que ele falava, né, que tinha que estancar a sangria e delimitar onde já estava. Delimitar onde já estava é o PT. Então, um recado assim, olha, já pegou o Lula, não vão se engraçar para cima dos tucanos, não, hein? Então é isso aí. Eu acho que essa é a verdadeira notícia. E você furou a minha pergunta, mas muito bem, obrigado com relação a isso, porque realmente esse é o ponto fundamental desse surgimento na pauta do nada, do auxílio moradia, mais uma vez, nas vésperas de decisões relevantes das cortes de apelação ou superiores. Porque é o seguinte, é uma coisa ligada à outra, né? Tudo faz parte do pacote golpista. A pressão é o seguinte, tudo bem, o Lula pode até não ser preso, mas ele não pode disputar a eleição. Até mesmo, eu tenho falado isso aqui no meu site, né? Com frequência até destoando um pouco dos demais colegas aí da mídia alternativa, dizendo o seguinte, que o Gilmar Mendes, ele já trabalha, já é o macho alfa, eu já disse aqui também, né, do Supremo, né, é quem manda de fato no Supremo, né, ele pensa da seguinte forma, Lula não precisa ser preso, tanto é que eles podem rever a questão da prisão na segunda instância. A meu ver, o Supremo vai rever a questão da prisão na segunda instância, mas onde o Lula vai ser gongado vai ser na justiça eleitoral, na ficha limpa. Então, se há uma condenação, é isso que diz a lei, é isso que o Gilmar está invocando, o Gilmar Mendes, então é o seguinte, o Lula é inelegível. Então, eles vão propor a seguinte saída, Lula não vai preso, mas não pode ser candidato. Lula, ex-presidente, pode ter comoção, etc., fica solto, vai cuidar dos netos, mas não pode, em nenhuma hipótese, disputar a eleição. Então, ele vai ficar inelegível. É um pouco que está se desenhando, né? Então, não vai ser algo muito diferente disso. É claro que também há os xiitas lá do lado, os fundamentalistas, por parte da mídia, que querem a prisão do Lula, que acham que é um troféu, aquela coisa toda. Então, do nosso lado tem, deles também tem, né? Isso, o fundamentalista tem de todos os lados, mas o raciocínio, a posição mais racional, mesmo quem tem hoje é o Gilmar Mendes, quem manda no judiciário brasileiro. Então, não é o Fux, não é a Carminha, não é o Sarney, quem manda no pedaço é o Gilmar Mendes. Vocês podem escrever ali que vai ser um pouco por aí a saída. Lula não vai preso, mas não pode ser candidato. É um pouco como eles imaginam. E isso, com certeza, desorganiza todo o nosso campo. Por que desorganiza todo o nosso campo, Rômulo Velho? Desorganiza por um simples fato de que o PT não está discutindo projeto de nação, projeto de alternativo. Qualquer nome, simplesmente um nome que venha substituir o Lula, sem discutir qual é o projeto, vai ser uma tragédia fantástica. Esses dias mesmo eu estava vendo uma entrevista do Fernando Haddad de São Paulo, que ele compra exatamente a mesma pauta da mídia, né, golpista, né? Ele fala, olha, nós erramos na questão das estatais, nós acertamos no governo, nos ministérios,
por isso surgiu a questão de corrupção. É uma falsa pauta, né? É uma fake, completamente isso. Então, o que ele deveria estar discutindo? Olha, nós queremos um projeto de nação, nós queremos o Brasil soberano, nós queremos educação para todos, com dinheiro do pré-sal, que é brasileiro, etc, 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 etc. Não, ele não tem capacidade, porque o PT ele não tem essa preocupação hoje de discutir o projeto fora do nome do Lula. E se o Lula faltar nesse processo, o PT corre o risco de ficar manco, de se anular completamente por falta dessa discussão de um projeto robusto. O PT não tem esse projeto robusto, ele não se preocupa em discutir esse projeto robusto para o país. Ele está se fiando, está se agarrando simplesmente na barba do Lula. E o Lula não sendo elegível, ele ficar inelegível, simplesmente o PT pode se anular nesse processo e dar a vitória, aí sim, para o nosso tiririca dos ricos aí, que é o Luciano Huck, né, que é o candidato da Globo. Então, é um pouco que está se desenhando, né? Porque o tiririca dos ricos, que é o Luciano Huck, pode ter uma vantagem competitiva? Porque hoje, mesmo ele não se dizendo candidato, mas sendo, ele está empatado com o Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo. E ele pode ser a grande novidade desse processo eleitoral de 2018. É como a Globo quer vendê-lo. Então, o candidato da Globo ele pode ter uma chance, uma possibilidade de competição muito maior sem o Lula. A possibilidade de vingar o projeto eleitoral da Globo é muito real, é muito forte sem o Lula nas urnas. Então, é esse o cenário. É um cenário triste. Nós vamos ter um tiririca dos ricos, presidente da República. Estamos conversando com o jornalista e blogueiro Ismael Moraes, aqui no Duplo Expresso, e estamos falando sobre política, sobre justiça, sobre a falta de justiça, sobre a apatia na política. Ismael, você falou agora aí uma coisa interessante. Você falou que existem xiitas que querem a cabeça de Lula e que existem também xiitas do nosso lado. Eu quero que você me diga o nome de um xiita do nosso lado, porque, para mim, o Brasil tem a esquerda mais fofinha do mundo. Assim, é a esquerda de pelúcia, a esquerda brasileira, certo? E aí, você falou da entrevista do Fernando Haddad. O Lindbergh, ele tá mais... Ele está com mais pegada. O Lindbergh é um senador, né, que tem expressado bem esse lado mais de pegada, mais raiz, que não seja Nutella, né? Então, tem a esquerda Nutella e a esquerda raiz. E o Lindbergh representa bem essa esquerda raiz, né? O Lindbergh Farias, senador do Rio, né, de Janeiro. O Lindbergh ele tem essa opinião de que é necessário o enfrentamento, ele tem dito, de não reconhecimento da decisão do TRF4, da desobediência civil, né? Então, o Lindbergh ele tem se comportado como a esquerda raiz, né? Como a esquerda deveria enfrentar esse debate, né? Que é o projeto, né? Ele sempre faz questão de frisar o projeto, a defesa do pré-sal, das estatais, do ensino público, do projeto de nação. Coisa que os demais se perdem. Acho que o seguinte, que é uma defesa cega do Lula, que não é o projeto que interessa. Bem, o PT e o Lula estão sendo retirados desse processo justamente pelo projeto, não pela barba do Lula. Então, eles se confundem completamente, se perdem, é uma debilidade de formação política, ideológica dos nossos companheiros, infelizmente, dos quais, assim, eu tenho um grande apreço, companheiros valorosos, mas estão equivocados porque não conseguem compreender que eles estão sendo retirados do processo eleitoral justamente pelo projeto. O projeto que o PT e o campo de esquerda defenderam e defende para o Brasil vai contra
esse projeto que está sendo implementado, que é o projeto neoliberal, que retira o patrimônio público dos brasileiros, que retira o petróleo dos brasileiros, que abre as burras para a banca financeira, que privatiza a aposentadoria pública, a previdência pública, que faz a reforma trabalhista para escravizar o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros. E esse é o jogo principal, é isso que está em jogo, não é simplesmente o nome, porque se a gente tem o projeto, um projeto claro de nação que queremos, tanto faz ser Lula, o Requião, o Lindbergh, ou a Manuela, ou Ciro Gomes. Para nós é o projeto que interessa. E nós não estamos conseguindo formar essa frente para discutir o projeto, de que nação queremos, para onde queremos ir. E isso, se o PT não se atentar, ele acaba fazendo esse jogo aí da mídia, como tem feito também nessa discussão do auxílio moradia, a meu ver, equivocadamente. Eu, infelizmente, tenho que relatar a discussão, porque são assuntos factuais. Então, eu preciso noticiar, senão eu fico fora do planeta. Então, não posso também me ausentar dessa discussão. Mas é uma discussão fake, uma discussão falsa. O que é mais importante é o seguinte: juízes, você pode até ganhar o dobro do auxílio moradia, mas, pelo amor de Deus, sejam patriotas, sejam brasileiros. Correto. Wellington. Estamos conversando. Rômulo, eu vou passar para você. Só quero. Primeiro, tem que tirar esse som aqui que entrou por acidente, né? Estava acompanhando aqui, tentando acompanhar a interatividade, mas é realmente uma situação. Maior esse negócio de ter vídeo em diferentes plataformas, sons, eu estou me ficando estressado. A alegria de apresentar o programa está sendo dividida por uma série de questões técnicas que estão enchendo o meu saco, assim, literalmente. Eu peço desculpas ao público. Não sou mal-humorado, sou super bem-humorado. É o preço do sucesso, meu companheiro. Elvis Presley, da blogosfera, Ismael Moraes, falando aqui, brincando comigo. Olha, o Batman aqui é uma satisfação falar com o Batman e o Robin. Olha, eu vou passar para você, mas tudo aí que o Ismael falou exige um caminho muito curto para resolver, viu, Ismael? Olha só como eu sou prático. Não consigo resolver o problema do áudio, mas sou prático pra caramba. A escolha do vice, Ismael, acaba com a farra do outro lado. Apesar de um assunto que a gente vai ter que começar a discutir com muita intensidade, é a questão da fraude eleitoral, que já começou com a impossibilidade de muitos cidadãos, sobretudo nordestinos, adquirirem o título eleitoral. Já é a primeira fraude eleitoral. Esse processo eleitoral, para mim, já está falido, sem que seja assegurado ao cidadão o direito de votar. Gilmar Mendes é um pilantra na justiça. Eu que estou falando, não é Ismael, não é Rômulo, sou eu que estou falando. É um pilantra na justiça. Na justiça eleitoral, ele já está dando o primeiro golpe, que é impossibilitar o cidadão de ter o título eleitoral. Essa denúncia deve ser feita imediatamente nas instâncias internacionais. As eleições no Brasil não serão livres, justas e transparentes. O carro velho, né, Dodge, porque eu chamo ela de Dodge, é um carro velho, é a nova com um carro vencido, é um carro velho, é o sonho de consumo da elite brasileira. É a nossa engavetadora geral da República. Exatamente. Ela engaveta todas as denúncias contra os tucanos e a turma do Temer. Agora, contra os demais, aí ela é firme. Ela tem sido firme. Pois é. Então, é essa mulher aí que está falando que não quer... eu não quero um percentual de votos com comprovação impressa. O Dodge, o carro velho, é o seguinte, você não quer... Você conhece Neco? Não é comigo, não. Certo? Tem que ter, sim, o comprovante impresso do voto, porque esse será o segundo passo da fraude eleitoral deste ano. Se houver eleição, Ismael, eu estou falando aqui, tudo isso é se houver eleição, a fraude já está arrumada. Porque denunciamos aqui o ano passado
que o Gilmar Mendes fez parceria com os Estados Unidos, com a OEA, com aquele cara, até esqueci o nome do cara agora, aquele uruguaio que na hora que já viu que Dilma estava na degola, veio fingir que estava defendendo alguma coisa para poder ganhar alguma credibilidade, para ser observador internacional das eleições. Eleições que já estão nascendo com o carimbo de fraudulenta. Não vamos, se tivermos eleições, você que está me assistindo, porque todo mundo aí, vocês são fatalistas, não sei o quê. Não sou. Não sou fatalista, nem Rômulo, muito menos Ismael. Eleições, se elas ocorrerem, já estão fraudadas. Milhões de brasileiros não vão conseguir receber o título eleitoral. Principalmente o pobre, aquele que vai votar contra esse absurdo que é imposto através de um golpe, que nos é imposto através de um golpe. Então, não vamos brincar aqui de instituições funcionando e discutindo teto salarial. Eu falei ontem, que novidade! Auxílio moradia, que novidade! Não é? Que novidade também seria dizer que os juízes furam teto. Eu quero que esses juízes reajam a essa mídia golpista e prendam os irmãos Marinho, porque são mafiosos, estão na máfia da FIFA, o mundo todo comenta isso. E no Brasil ninguém toca no assunto. Bora, justiça, reage, para de teatro com a Globo. Para de teatro com a Globo. Bota esses caras da Globo na cadeia. São mafiosos. Rômulo, assuma aí, porque eu fico tão irritado que realmente eu até tiro o foco. Wellington, o que eu ia fazer era justamente tentar recuperar um pouquinho da interatividade. Enquanto o Ismael falava, eu ia olhando aqui os comentários, tanto no Face como no YouTube, com relação àquele comentário dele, de uma crítica que ele fez ao PT, de se agarrar, como eu acho correto, né, de levar até a última consequência a candidatura do presidente Lula, mas não desenvolvendo ao mesmo tempo um projeto firme. E aí as pessoas falando que mas essa crítica ao PT não faz sentido, outros apoiando. Gente, quem critica quer ajudar. Assim, quem aplaude o bajulador é a pessoa que leva para cada falso. Se alguém tivesse criticado os passos da Dilma nos últimos dias, falando, olha, tá errada essa estratégia aí, negócio de confiar no Supremo, quem sabe o fim não teria sido diferente. Então a gente está querendo ajudar eles a repensarem. E não há muita divergência no PT. O PT não é uma coisa una. Então a gente está tentando dialogar com as correntes internas que também tem essa percepção. Então é importante isso. E o Ismael falava da entrevista do Haddad, a Globo News, e ele falou que não gostou, que ele comprou a narrativa. Aquela entrevista foi um desastre. Quem assistiu não gostou. E é como ele falou, foi pautado e foi para um terreno que nos é desfavorável. Embora seja mentira essa história toda de corrupção, de financiamento, não sei o que tal, até agora não provaram nada, mas é consolidado no imaginário público que sim. Então, fomos para um terreno que nos é desfavorável, pedindo desculpa, em vez de ir para um terreno que ir para a ofensiva, um terreno que nos é francamente favorável na opinião pública, que é a reconstrução do Estado, a defesa da soberania nacional, a defesa dos direitos, resgate dos direitos perdidos. Então, o PT não pode cair nessa armadilha, ser pautado pelo outro lado, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, eu acho que esse registro do Ismael é importante. Eu não vi a entrevista, porque eu não assino a Globo News, não faço questão de não ter, mas eu recebi muitos relatos dizendo que realmente, como o Wellington falou, da esquerda fofinha brasileira, né, que gosta, né, de ser arrumadinha, aquela coisa espiana, com a pós-graduação, que sai para almoçar com banqueiro, é isso. Então, assim... Nutella, esquerda Nutella. Nutella, exatamente. Então, raiz ou Nutella. Então, realmente, ficou o registro, não é todo o PT, o Ismael falou do senador Lindbergh, tem outras pessoas que são mais aguerridas. A própria Gleisi, eu gosto muito da maneira como ela como ela atua, entendeu? Mas tem essa ala aí, né, engomadinha, que realmente já deu o que tinha que dar. A gente viu a condução da defesa da Dilma pelo José Eduardo Cardoso. Eu acho que realmente a gente não funcionou e a gente está num momento de guerra. No momento de paz, a gente escolhe uma pessoa da conciliação, mas a gente está num momento de guerra. E a guerra não foi iniciada por nós. A gente só está respondendo. Rômulo. Ismael, eu vou passar para você que é o convidado, tem total prioridade, só queria completar. É o seguinte, nós aqui estamos em guerra e nós estamos vivendo um golpe. Não dá para denunciar golpe
e achar que está tudo normal e querer falar sobre instituições. Essas instituições que estão aí deram um golpe em pelo menos 54 milhões de pessoas. Em pelo menos 54 milhões de pessoas. Não podemos reconhecer isso que está aí. Agora, Ismael, eu vou passar para você, mas é porque eu fiquei tão puto da vida, né, com essa questão da fraude eleitoral, porque eu sou nordestino e eu sei que o nordestino está sendo excluído do pleito eleitoral, certo? Porque daria uma esmagadora vitória a qualquer candidato que apresentasse isso que você falou, plano de nação, certo? Então, eles já sabendo disso, estão vacinando, e aí vem o carro velho, Doge, para dizer que não quer papel como comprovação de voto. Isso me irritou tanto, porque eu estou vendo aí político discutindo amenidades o tempo todo e não vai a fundo nas questões mais importantes. E aí eu perdi. Mas é o seguinte, para derrubarmos esse cenário do golpe e de tem que excluir Lula, tem isso, que é aquilo, é a escolha do vice de Lula. Se Lula souber escolher um vice que tenha compromisso com um projeto de Estado, que tenha compromisso com referendo revogatório, que tenha compromisso com o Estado Social, eu duvido que eles tirem Lula. Eu duvido que eles tirem Lula. Porque eles vão ver que Lula é bem mais fofinho. É essa esquerda Nutella que você está falando aí, Ismael. Olha, eu quero dizer para vocês a seguinte questão. A ausência de projeto, para o nosso campo, ele é patente. Nós estamos patinando na questão do nome, e não temos deixado claro qual é o nosso projeto. E isso nos vai igualando ao rapaz lá da Lata Velha, não a Doge, mas o Luciano Huck, o rapaz lá da Lata Velha. Então, é a primeira observação. A segunda observação que faço, que é o seguinte, que é essa repentina descoberta aí pela Globo, Veja, Estadão e Folha, dos privilégios do judiciário. Ora, o judiciário, ele tem os privilégios desde da República dos Bacharéis, de 1889, né, quando foi fundada, né, que foi o golpe que derrubou o Império, né, que era entre a coligação entre os bacharéis, né, e os militares, lá em 1889, que durou até 1930, aquela primeira etapa, né, mas os privilégios foram mantidos, né, muitos desses privilegiados, né, tal, era a própria mídia, né? Então, ou seja, o que era os bacharéis? Né? Os bacharéis, eles eram os proprietários dos jornais. Os jornais, eles surgiram no país, né, fruto da ação dos bacharéis, né? Até porque o curso de jornalismo, como a gente conhece hoje, não existia naquela época. O ofício de jornalista, né, sempre foi ocupado pelos bacharéis de direito, né? Então, é uma coisa só, né? Então, a mídia, os barões da mídia, né, eles já são uma continuação dessa República dos Bacharéis de 1889. Então, não é uma coisa tão nova, esse rol de privilégios, né, que a mídia se diz assustada com o auxílio moradia. Sempre existiu isso, gente, né? Então, vamos deixar claro isso, chega de hipocrisia, né? E vamos discutir o projeto nacional. O auxílio moradia já encheu o saco, né? E deve estar enchendo o saco também do Moro, do Dallagnol, do Bretas e toda essa turma. Mas não é o principal. O que a gente deveria estar cobrando é o seguinte, gente, juízes, promotores, procuradores, vamos discutir aqui o seguinte, sejam brasileiros, vamos discutir um projeto de nação conjuntamente, vamos dar né? É o nosso momento de colocar eles também na parede, mas a nosso favor. Agora, o que a gente faz? A gente coloca eles na parede a favor da Globo. Então, é um pouco o que a gente está fazendo. Ajuda o movimento de chantageá-los, né? Porque a Globo, ela mostra o seguinte, olha, eu que mando, eu que comando, eu sou a dona da relação. Então, é como eu entendo todo esse movimento, esse denuncismo contra o judiciário, porque é o seguinte, ele não tem método nessa discussão. A esquerda, ela não participa com método, da mesma forma que ela não discute com método o projeto de governo, o projeto de país, o projeto de nação, o
projeto de soberania fica em torno da questão do Lula. O Lula é o principal nome que temos para disputar a presidência e vencer a eleição. Mas nós estamos dizendo aqui, nós estamos cantando o resultado. Lula não será preso, mas ele ficará inelegível. Ora, qual a dificuldade dos nossos críticos de entender isso? É preciso que a gente desenhe isso? Que raio que é isso? Se for preciso, vamos desenhar isso. Não tem problema. Agora, compreendo, o Lula é o nosso principal nome, mas, por outro lado, nós não temos o projeto nem para o Lula, não estamos apresentando, não sei se por medo de assustar a burguesia ou porque por falta de norte mesmo, mas é fundamental que a gente tenha claro que o que deve prevalecer é o projeto, não o nome. Se tivéssemos noção de que o projeto é mais importante, talvez eles não fizessem essa caçada como estão fazendo com o Lula agora. Estamos conversando com o jornalista Ismael Moraes, jornalista e blogueiro paranaense, conhecido em todo o Brasil pelos relevantes serviços que presta à comunicação social do nosso país, alternativa ainda. Olha, Ismael, quando eu chegar a ser o governante de qualquer coisa, eu vou patrocinar o seu blog. Eu adoro ler os seus textos. Para a gente concluir aqui com o Ismael, tá? Para a gente concluir aqui com o Ismael, Rômulus, eu vou primeiro mandar aqui um cumprimento para Luiz Borges de Lima, Suzy Fescher, Diego Santos, Amanda Rabuski, Sônia Castro, Bárbara Arena, Juliana Maestre, Trasíbulo Meireles, Marivaldo Antunes Neto e o Bruno Wagner, que estão ouvindo a gente. O Ismael e Rômulus, tenho aqui algumas perguntas do público que foram enviadas pela nossa produtora Camila, e eu vou ler aqui. Vocês terão 1 minuto para responder a cada pergunta que eu fizer, tá bom assim? E aí eu encerro a participação do Ismael, porque daqui a pouco a gente também vai encerrar o programa depois do comentário do Rômulus, tá bom, Ismael, assim? Perfeito. Então, vamos lá, eu vou começar com o Rômulus, né, que está caladinho aí. Rômulus, o Topo Amorim pergunta se Dilma ainda pode se candidatar. Olha, Wellington, surgiu essa história aí, eu não estou entendendo. As pessoas esqueceram que no Brasil não tem terceiro mandato consecutivo. Surgiu aí gente botando artigo que a candidata correta tem que ser a Dilma. Acho que as pessoas esqueceram que não tem. Ela teoricamente, isso ainda é o mandato dela. Ela não pode concorrer à sucessão da reeleição dela mesma. E nem ela quer. Alguém viu ela dizendo que quer disputar? Eu não vi. O pessoal ainda lá atrás ficava falando, volta Dilma, volta Dilma. E ela não estava no Volta Dilma, ela estava no Direta Já, ela estava na campanha do Lula. O pessoal tem que combinar com ela primeiro, né? Mesmo combinando com ela, a lei não permite. Então, isso parece eu não sei, Wellington, não quero dizer que a gente querendo dividir, então vamos dizer que a gente desinformada, falando essa história e aventando isso nos meios alternativos. Não há hipótese da Dilma concorrer nessa eleição, gente. E mesmo que pudesse, convém, a Dilma, mal ou bem, é uma pessoa que ainda tem uma rejeição muito alta. Convém para a gente escolhê-la como candidato? Injustamente, eu acho até que injustamente, ela foi massacrada pela mídia. Mas eleitoralmente convém uma pessoa que tem, sei lá, mais de 60% de rejeição, nem sei quanto, mas altíssima, logicamente que não convém. Então, assim, é um disparate completo em todos os termos, jurídico, político, pessoal, porque ela não quer, não está falando sobre isso. Não sei de onde saiu essa sandice, Wellington. Pois é, tem uma pergunta aqui, Ismael, que eu também vou querer participar da resposta. Tem o Gilberto Rufino, na verdade é um comentário, né, do Gilberto Rufino, está falando aqui que Boulos e Rui Costa são bons nomes, mas presidente para 2018, precisamos usar a razão e não a paixão. No comentário dele, Gilberto Rufino, eu concordo plenamente com você. Não podemos fazer laboratório, essa coisa do novo está sendo lançado pela direita, é para dar golpe na esquerda, do nacionalista. Isso é um golpe do entreguista. Nós temos que indicar um nome que transmita credibilidade, que tem história política, que tenha história de sucesso na política, tá? E olha que eu já estou trabalhando aqui com o plano B, porque eu confio tanto na minha fonte Ismael Moraes aqui, que o Lula não vai concorrer, e que não será preso, mas não irá concorrer, que eu já estou aqui começando a imaginar quem poderia ser o candidato. Tem nomes, certamente. Agora, vim aqui com um laboratório, por exemplo, vamos aqui rapidinho, eu vou passar para você, Ismael, mas olha, Boulos,
Eu acho que Boulos primeiro precisa ser eleito vereador de São Paulo para mostrar que tem força nas urnas. Depois, ele vai ser um parlamentar, ou em âmbito estadual ou nacional, ganhar projeção e se fortalecer como político. Uma coisa é você liderar movimento, outra coisa é você mostrar que na política você tem pegada. O Rui Costa Pimenta, do PCO. Quantos vereadores eleitos no Brasil tem o PCO? Então ele é tudo menos um bom estrategista político, na minha opinião, e não podemos aqui fazer laboratório e nem brincar, porque estamos sob um ataque. E sob ataque, meu irmão, ou você usa a arma certa, ou você é devorado. Ismael. Olha, eu creio que novamente não é a questão do nome o principal. O que é o principal é o projeto. A gente não pode cair no erro de achar que A ou B, se é Boulos ou Rui Pimenta, o substituto, o plano B. Não se trata disso, gente. Certamente o Boulos, ouvi o que você falou, que ele tem que se eleger vereador, certamente ele também se elegeria vereador, Wellington, mas não é essa a discussão principal. A discussão principal é o seguinte: nós temos que ter o nosso projeto, a gente não pode perder o norte, e vira e mexe a gente perde o norte nessa discussão, que ela é falsa. É justamente isso que a mídia golpista quer fazer. Ela quer nos dividir, ela quer nos pulverizar, ela quer a pluralidade de candidaturas no nosso campo. Ela quer o Ciro candidato, o Boulos candidato, a Manuela candidato, o Rui Costa candidato, o Requião candidato, e Fernando Haddad e assim por diante. De uma maneira que nos divida para facilitar a eleição da lata velha chamado Luciano Huck, que é o candidato da Globo, e que já está fungando no cangote do Geraldo Alckmin. Então, essa é a realidade, gente. Não adianta você achar que é diferente, que é o nome. Não, é falsa essa discussão. O que vai nos moldar, que vai moldar a nossa candidatura do nosso campo, é o projeto. Se o Ciro Gomes se amoldar ao projeto que nós estamos desenhando de nação livre, de nação democrática, de nação que vai revogar as práticas neoliberais nesse período curto de golpe, ele será moldado e será escolhido o candidato. Não o inverso. Não é pela careca do Ciro Gomes ou a barba do Lula que vai definir o projeto, é o contrário. Então, a gente está equivocado nessa discussão, o método está equivocado. Então, a gente precisa ter o norte. Se a gente se perder desse norte, aí sim nós vamos levar a bolada nas costas aí, nessa reta final aí eleitoral de 2018. Olha, Ismael, eu quero agradecer a você, tá? Eu que agradeço. A sua paciência e do Rômulo. Fala sério. Olha, eu quero dizer o seguinte, que... E dos espectadores também, né? Evidentemente. Que é isso. Eu vou aqui coletivamente. Wellington, e a bravura dele de aparecer 6 da manhã aqui, porque vocês não pensem que a gente não quer, não. É o pessoal que fala, quando liga que a gente vai marcar a entrevista, fala, é só voz, né? Não vai aparecer, não, porque a pessoa tem que acordar cedo, tomar banho e tá prontinha aí, todo arrumado, que tem os maiores Gorastá. Então não é todo mundo que aceita, não. Quem quer, principalmente mulher. Mulher quer secar cabelo, fazer maquiagem, então elas não querem aparecer 6 da manhã, não. Pois é, o Rômulo, Ismael, eu quero dizer o seguinte, olha, que eu vou falar aqui em nome do Duplo Expresso com a licença do Rômulo, tá? Nós vamos lutar até o último tiro que pudermos dar para que Lula seja candidato. Assim, é uma coisa mesmo... Pode parecer utopia, pode parecer loucura minha, loucura de Rômulo, mas eu acho que é até por uma questão de respeito a Lula, a história dele. Lula estava quieto no canto dele, e armaram toda essa confusão, mataram a esposa dele, destruíram o país e agora querem até prendê-lo. Então, eu vou lutar até o último segundo possível para que Lula seja o candidato. Eu peço a Lula, aí sim, Ismael, eu vou resgatar o que você falou, que não ceda
às pressões. Negociar em desvantagem, a gente só vai perder. Indique um vice que tenha o mesmo compromisso de projeto de nação que o povo que está lhe defendendo nas ruas, nas redes sociais, em diferentes países, espera de você, Lula. Então, é a escolha do vice, Lula, que vai definir se você vai ser candidato ou não, na minha opinião. Exato, exato. Tem que ser um vice que meta medo na galera e fala, não, vamos ficar com o Lula, pelo amor de Deus, deixa ele aí que ele é negociador, não bota esse louco, esse radical de vice, não. Vamos deixar o Lula lá, que o Lula negocia. É isso que eu acho. A única maneira de garantir a candidatura do Lula é colocar um vice que meta medo dessa gente. Raiz. Um vice que seja de esquerda raiz, é isso, Romulo? É, exatamente. Pois é, um vice autêntico, né? Vamos parar dessa brincadeira de esquerda. Você chama de esquerda Nutella, eu chamo de esquerda fofinha, a socialista Morena chama de esquerda panda. Cada um tem um nome para dizer que essa esquerda é tudo menos raçuda. Você citou aí o Lindbergh Farias, tem uma maior admiração, mas talvez até pela origem política dele, no PCdoB, né? O cara que estudou mesmo as revoluções comunistas e tudo. Então, o Lindbergh Farias ele tem essa pegada mais de resistência do que outros políticos aí no Brasil. E por isso também tem o meu respeito com outros também. Eu não vou citar aqui todos, mas temos vários nomes. Ismael, um grande abraço para você, tá bom? Obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês também e até a próxima. Ô, Ismael, só uma dúvida que eu queria te perguntar. Qual é o tamanho da sua equipe? Porque você produz muitos posts, eu tenho uma inveja da sua capacidade de produção. Você deve ter uma equipe enorme, aí 50 jornalistas trabalhando com você, é isso? A minha equipe ela é formada por mim e por mim e por mim. Eu sou redator, eu sou fotógrafo, eu sou suporte técnico que cuida do servidor Linux dedicado, que falo com as fontes, que edito as imagens, sou eu. Mas é a equipe de um só, gente. Não existe isso. Parabéns, Ismael. Parabéns mesmo. E obrigado mais uma vez. Eu vou retirar você aqui da conversa com todo respeito. E espero... Não, é você que tem que sair, tá? Fica mais discreto. Um abraço, Ismael. A porta está aberta. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Bom carnaval para você. Começamos aqui com o jornalista Ismael Moraes, jornalista e blogueiro que tem o nosso respeito, somos admiradores do trabalho dele. Rômulo Maia, temos aí os minutos finais para as suas considerações. Foi uma ótima conversa com o Ismael, durou quase uma hora aí, mas uma hora de uma conversa muito boa que dá, que amplia o debate, né? Que amplia o debate com certeza. Excelente, Wellington. E eu sou um fã, eu adoro sotaques, né, a diferença de sotaques regionais de língua. Eu queria observar, esse sotaque de Curitiba, eu acho que é o mais puro, se a gente pode dizer assim, que mais bem reflete a palavra escrita. Você veja o Ismael Moraes, o senador Roberto Requião, a Gleisi Hoffmann, eles falam, assim, pronunciam todas as letras, falam norte, não falam norte, pronunciam cada letra. Eu sei disso, Wellington, porque eu conheço estrangeiros aqui que falam da dificuldade de aprender português, porque eles falam, olha, principalmente quem fala espanhol fala isso, é muito difícil aprender português, porque o que está escrito não é o que se fala. Vocês não pronunciam algumas vogais, algumas consoantes, que nem lá, como eu falo no Rio, fala norte, é TCH em vez de ser um T. Então, assim, eu acho que esse sotaque do Paraná é bom, porque eu acho que ele é compreensível para toda a lusofonia, né? Não só no Brasil, acho que para toda a lusofonia. Eu queria dizer, Wellington, como a gente tem pouco tempo, eu só vou voltar àquele tema da abertura. Eu não vou ler, eu prometo que eu publico em 1 hora, no máximo, o artigo. Eu não vou ler o título, porque o título vai furar a revelação, mas eu vou fazer só a primeira parte do título, que aí para vocês entenderem do valor. Ó. Lava Jato pega na mentira. 2 pontos. E por que ela foi pega na mentira? E assim, então, como eu disse, o título já vai antecipar quem denunciou a mentira deles. Então, eu não vou falar, porque vai que algum louco aí corre, vai pegar essa coisa, vai ser mais um furo exclusivo aqui do Duplo Expresso, mas que eu tenho que agradecer. É uma colaboradora do blog que, cada vez que a gente lança aqui, a gente fala que a gente faz ping-pong com a Folha de São Paulo, com o PIG nessa questão dos dados do Odebrecht, e lá com a Lava Jato, né? Porque eles estão
Lá está um clima, Wellington, de barata voa. Eu falei aqui, barata voa é aquele negócio. Quando sai barata, cada um correndo para um lado, louco. Então, a gente começou a furar a bolha nessa pauta. Teve artigos importantes aí do Jefferson Miola, retomando essa pauta dos furos na narrativa da Lava Jato. Ele já publicou um no fim de semana sobre aquela entrevista sem noção, vacina patética, do Carlos Fernando no fim de semana. Ontem ele publicou um sobre a entrevista do Marcelo Odebrecht, que a gente também comentou aqui no próprio domingo. Então, é importante a gente furar essa bolha e fazer isso circular, porque eles estão ficando loucos. Eles já tinham ficado loucos, já vinham respondendo, mas se isso romper a bolha e a gente conseguir que políticos falem sobre isso, não vai ter como não ser pautado. Então, o objetivo é nós vermos os nossos representantes da oposição, do PT, dos outros partidos, que estão engajados na defesa do presidente Lula, se usando disso, que é o maior tiro, Wellington, na Lava Jato desde o Tacla Duran. Então, a gente está aqui, tem muita gente aí de assessoria nos vendo. Pessoal, vamos vendo aí o artigo do Miola, os nossos artigos que vêm desde dezembro do ano passado, porque está na hora do tiroteio final, do sprint, da corrida contra a Lava Jato. Eles já estão acusando o golpe. Esse artigo do filho da Miriam Leitão de ontem é sem noção. Eu vou comentar ele no artigo, já tem incorporado e rebatendo as coisas ridículas que ele fala ali. Mas é importante que essa união, esse show de união. Então, assim, conclamamos aí nossos colegas de blogosfera, políticos, a retomar essa pauta e impor isso aí. Eles não gostam de impor pauta, gente. A gente tem que impor. Então, eu garanto aqui que daqui a uma horinha eu termino de editar o artigo, publico lá e eu prometo que vocês não vão se decepcionar, Wellington. Rômulus, bem, aqui é o momento do cocô do dia e eu quero a sua opinião. Quem é digno desse troféu hoje, hein, Rômulus? Olha, o cocô do dia, eu vou dizer que é o PIG, que ainda consegue pautar o debate da resistência. Não pode ser assim. Então, eu vou ver se nomeando o PIG, o cocô do dia, o pessoal abre o olho e para de ficar correndo, refletindo, comentando em cima de mensagem do PIG. Não, a gente tem que... A notícia é olhar a linha editorial. Então, o cocô, para mim, é o PIG que, malgrado, apesar de tudo, ainda consegue pautar o nosso lado. Rômulus, para mim, o cocô do dia... Olha, tá uma briga boa aí. Eu não sei se é a justiça que liberou Jucá ontem ou se vai ser a Raquel Dodge que não quer o papelzinho que comprova o voto, para ela poder fazer a farra com Gilmar Mendes. Né? É a suruba eleitoral. Né? Wellington, rapidamente, é importante esse ponto, eu ia comentar, não falei. O argumento que ela usa é sem noção. Ela fala, porque vai identificar o voto. Não vai ser um papel dizendo o nome do eleitor em quem ele votou. É só o que ele votou. Ela fala, não está falado qual é a informação que vai ser impressa. Ué, é só falar qual vai ser a informação. O voto dele, tchau, e ele vai depositar na urna, ele não vai levar para casa. Então, eles estão vindo com essa fake news de que vai identificar o eleitor, que realmente seria proibido, porque o voto é secreto, mas é fake. A gente quer o papelzinho só com a votação para a própria pessoa conferir e jogar na urninha e voltar para casa sem nada. Olha, essa coisa aí de identificar o eleitor já está acontecendo, Rômulo. Essa denúncia já foi feita, nós já publicamos isso aqui, tá? E não é novidade nenhuma. A questão é que essa urna eletrônica aí, essa geração aí, ela é totalmente vulnerável. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa. É uma farsa. Essa coisa de que São Paulo é tucano é mentira. Isso é fraude eleitoral. E somente pessoas sérias agindo e denunciando é que vai mudar esse cenário. Tá bom? Vamos lá botar musiquinha para Doge, para o pessoal que libera Jucá. E esse pessoal aí que está fazendo essa farra maravilhosa no Brasil, esse Brasil lindo, que quer eleger agora Luciano Huck. É covardia, sabe? É tudo covardia. O que eu fazia no banheiro? Feliz, feliz. Desceram, eu convido você a assistir ao meio-dia um live especial que eu vou fazer com o Rômulus para conversar com o senador Roberto Requião e com o Gessé Souza. Vamos conversar sobre vários assuntos, sobre tudo, sobre essa discrepância que existe na sociedade brasileira, onde a concentração da riqueza e a concentração de privilégios é tão evidente que a miséria
e o abandono do povo, eles passam a ser apenas um detalhe a ser observado diante da luxúria com a coisa pública que tem sido promovida. Rômulo, obrigado por hoje, hein? É sempre bom estar aqui com você. Daqui a pouco, você que tem Telegram, se você ainda não está no nosso canal Duplo Expresso, vá lá no Telegram, procure o canal Duplo Expresso e faça a sua inscrição para que você possa receber o resumo do programa Duplo Expresso. Tem o link para o Telegram na descrição do programa. Tá bom, bem lembrado, Rômulo. Tem o link para descrição, para entrar lá no nosso canal na descrição do programa. Então você é muito bem-vindo também lá no Telegram, nosso canal. E daqui a pouquinho também no Twitter do Duplo Expresso eu faço um comentário sobre algum tema e a gente discute lá em 2 minutinhos. Na verdade, eu trago um tema para que você fique refletindo e a gente possa discutir depois. Rômulo, é sempre um prazer estar aqui com você. E a você que acompanhou a transmissão, muito obrigado. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com o Duplo Expresso. Mas hoje, ao meio-dia, com Roberto Requião e Gessé Souza. Um grande abraço.